Olá, boa tarde. Meu nome é Eliane, eu tenho formação em pedagogia e eu possuo algumas pós-graduações. Eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional e TGD. Eu fiz outra pós-graduação em arte e inclusão. Eu também tenho uma pós-graduação em educação especial. E agora, recentemente, eu fiz uma pós-graduação em TGD, TEA, Altas Habilidades e Superdotação. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o nosso plano de ação. Qual é o objetivo desse nosso plano de ação? O tema do nosso plano de ação são as etapas de observação de sala de aula. Como que funciona? Quais são as etapas que eu tenho que fazer? Quais são os processos que eu tenho que fazer para mim estar podendo fazer uma observação da aula de um professor? Buscando meios de observar os professores no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo também para a redução da evasão escolar. Assim como os objetivos específicos, realizar a observação de sala de aula é uma forma harmônica de se ter um relacionamento com o professor. Auxiliar o trabalho do professor através de um levantamento dos pontos positivos e dos pontos que temos que ter mais atenção. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a observação na sala de aula, então. Primeira coisa que eu tenho que fazer para mim poder estar fazendo uma observação de sala de aula, eu preciso olhar qual é o horário da hora atividade desse professor. Porque eu preciso sentar com ele e conversar um pouquinho antes de fazer essa observação. Então, eu olho lá no quadro, vejo qual é o horário da hora atividade desse professor, marco com ele que eu preciso conversar com ele, e daí eu vou explicar para ele que eu preciso fazer uma observação na aula dele. E essa observação a gente deixa marcadinho, certinho, o horário, qual aula que eu vou entrar, e a gente posteriormente vai estar fazendo esse processo. Chegando no dia, se eu conseguir ver esse professor antes, né, eu vou falar, olha, professor, lembra, hoje a gente tem uma observação de sala de aula, né? Se eu não conseguir falar com ele antes, tudo bem, porque já estava marcado. Daí eu vou chegar na sala de aula, vou me apresentar para a turma, vou sentar com o meu caderninho, né, com a minha prancheta, e vou fazer essa observação da aula desse professor. Essa observação, eu vou estar anotando os pontos positivos, né, das coisas que ele fez na aula dele, que são pontos positivos, e também vou estar anotando as coisas que eu acho que esse professor deve melhorar. E posteriormente, eu vou estar conversando, né, com a equipe gestora, com as minhas parceiras, para a gente poder estar marcando um feedback com esse professor, para podermos estar alinhando melhor a forma de planejamento das aulas desse professor. Bem, em momento nenhum, a partir do momento que eu entrei na sala de aula para fazer a observação desse professor, eu posso estar me envolvendo na aula dele. Eu tenho que ficar ali quietinha, só observando, anotando, como se da maneira mais natural possível. Daí, eu terminando essas minhas anotações, eu posso me retirar da sala. O que eu vou estar observando na aula desse professor? Eu vou estar observando a organização da turma, vou estar observando o tempo de gestão que ele está dando naquela aula, qual que é a rotina dele naquela aula, a participação dos estudantes, como que os estudantes estão acompanhando a aula daquele professor, as estratégias de ensino que esse professor ele está utilizando, quais são as metodologias que esse professor está usando, né? Eu preciso ter toda essa observação para depois, no final, poder estar passando para o professor. Por exemplo, se esse professor ele dá um conteúdo e ele não dá tempo para o aluno realizar, né? Vamos conversar sobre isso, né? Às vezes, para ele melhorar um pouquinho mais o tempo dele para poder estar passando o conteúdo. A respeito do silêncio da sala, né? Da participação dos alunos na sala, ver se todos os alunos estão interagindo com esse professor, né? Esses são algumas coisas assim que eu vou estar observando no momento da minha observação. Bem, durante essa observação, então, eu vou estar registrando todos os pontos, não só os pontos ruins, os pontos bons também, que eu vou estar assim, compartilhando posteriormente com esse professor, né? As atividades que ele fez, que eu achei bem legal. Então, vai ser um momento assim muito bom após a nossa observação. Eu vou passar para a equipe gestora, né, como anda esse professor, o que eu observei, as coisas que eu achei que esse professor se deu muito bem, a participação da sala,
né? Vou estar passando tudo isso para a nossa equipe gestora. Bem, após essa observação de sala de aula, eu vou fazer as minhas anotações e eu vou entrar em contato novamente com esse professor na hora de atividade dele, para eu estar passando para ele o feedback. O feedback nada mais é do que realizar a devolutiva individual com o professor, valorizando aspectos positivos observados, dialogando sobre pontos que necessitam aprimorar, com sugestões e estratégias. O que seria isso, então? Então, eu vou focar principalmente nas coisas que eu achei muito interessante da aula desse professor, né? As coisas que ele fez, que os alunos gostaram, que os alunos participaram, que teve assim, uma interação, a forma como ele apresentou o conteúdo, né? Tudo isso tem um grande valor. E depois eu vou sugerir para esse professor algumas outras atividades, né? Isso se chama assim um compartilhamento, né, de informações, né? Tudo que a gente puder fazer para melhorar o ensino, a gente tem que estar procurando fazer. Principalmente nós, como pedagogos, né, que somos a equipe, né, que coordena assim, o ensino de um colégio, né? Então, depois que a gente passar essas orientações do feedback, eu posso estar auxiliando esse professor também em outras estratégias, em outras metodologias, em outras formas de ensinar, em colocando algumas atividades assim diferenciadas, parte que eles gostam muito, assim, a parte de jogos, eles gostam muito da informática, né? Realizar atividades assim em Chromebooks, em computadores do colégio, né? Atividades assim que chamem a atenção da criança e não fique apenas assim no quadro e no caderno, né? Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido, assim, de auxiliar mesmo o professor nas atividades que ele está propondo, né? Para esses alunos melhorar mesmo o ensino desses alunos. Então, nessa conversa, a gente vai estar passando então as orientações sobre as técnicas de aprendizagem, né? Apresentar para esse professor o uso de estratégias, de técnicas diferentes, né? De sala de aula, incluindo até as técnicas de Lemove. Bem, esse trabalho que a gente realiza, né, com o professor da equipe gestora, ele também influencia um pouquinho na frequência escolar. Por quê? Porque se o professor tem lá, toda quarta-feira, por exemplo, vou te dar um exemplo, toda quarta-feira ela tem 2 aulas de matemática, 2 aulas de português. E esse aluno, muitas vezes, ele não gosta muito da matemática, né? Então, assim, ele sempre teve aquele aprendizado tradicional da matemática. Então, a gente colocando técnicas diferentes, né, tecnologias diferentes, metodologias diferentes de estar ensinando essa matemática, o aluno muitas vezes chega na quarta-feira e ele vai falar assim, não, hoje eu vou porque hoje tem aula de matemática, e o professor de matemática ele faz uma técnica, né, ele é diferente, esse professor desse ano, vamos dizer assim. Então, esse auxílio da equipe gestora, da equipe pedagógica, ele é muito importante no planejamento da aula desse professor, porque ele também influencia na frequência escolar. Então, esse aluno que muitas vezes não gostava da matemática, porque ele ficava sempre faltando, com essas novas técnicas de ensino, ele pode muito bem estar gostando, estar participando mais da aula de matemática. Então, se era um aluno que geralmente faltava às quartas-feiras, porque tinha disciplina que ele não gostava, na verdade ele vai começar a querer ir, porque não, hoje eu não posso faltar, porque hoje eu tenho aula de matemática, né? Isso é muito bom para a aprendizagem desse aluno. Bem, e muitas vezes essa nova metodologia, né, de estar ensinando o aluno sobre o conteúdo, ele influencia muito na aprendizagem desse aluno. Por quê? Porque se ele era um aluno que ele não gostava, né, da forma como a matemática era aplicada, por exemplo, como nós estamos falando da matemática, né, como a matemática é ensinada, e às vezes no dia da aula desse professor, esse professor ele traz um jogo matemático, ele traz uma atividade lúdica com a matemática. Então, assim, vai fazer com que esse aluno ele comece a gostar e comece a querer frequentar a aula, por exemplo, que a gente colocou da quarta-feira, né? Então, esse aluno ele vai parar de faltar na quarta-feira e isso melhora muito o nosso desempenho da frequência escolar. Bem, e com essas metodologias, né, diferentes, né, de ensino que a gente vai estar apoiando o professor, né, auxiliando o professor para poder passar o conteúdo, com essas metodologias diferentes, nós vamos estar podendo também auxiliar o professor na sua avaliação, né? Que a sua avaliação não seja apenas no dia da prova, mas sim na participação durante o bimestre todo desse aluno, né? Como esse aluno ele está se empenhando nas atividades que o professor está trazendo para a sala de aula, né? Para não ficar aquela coisa monótona, né? Que fica assim uma coisa assim que o aluno goste de participar, que ele tem interesse em participar. Então, muitas vezes assim uma aula diferenciada, trazendo um jogo, trazendo uma atividade diferente, esse aluno ele comece a ser avaliado a partir disso também, né? Não só das provas,
mas ele seja assim uma avaliação contínua, né? Após toda essa avaliação, então todo esse compartilhamento de informações, né, com o professor, posteriormente eu vou estar marcando novamente com esse professor na sua hora de atividade, né, o feedback das ações, né, que a gente observou. E depois a gente vai fazer novamente um acompanhamento dessa reavaliação de todo esse processo que a gente passou para o professor, que a gente conversou com o professor. Eu tenho que marcar de novo, de eu entrar na sala de aula de novo e observar, verificar se as propostas novas, né, que nós colocamos para esse professor, se ele está fazendo essas propostas novas, né? Sentar um minutinho também com os alunos e estar conversando com os alunos a respeito dessas metodologias novas que o professor está trazendo, né? Muitas vezes o aluno na sala de aula, quando a gente chega para conversar, e aí, como que tá a aula do professor tal? Nossa, tá muito legal, professor, ele está fazendo isso e aquilo com a gente. Nossa, outro dia ele trouxe um jogo. E assim a gente vai assim, tendo a participação do aluno e a gente vai vendo assim que o aluno ele se interessa pela aula. Então, assim, é muito importante esse compartilhamento, né, de informações entre a equipe gestora e o professor, né? No momento, assim, é um conjunto de ações, né, que serve, assim, para melhorar o nosso ensino, para melhorar a nossa frequência, também a participação do aluno, a aprendizagem desse aluno. Então, assim, o nosso plano é esse, né? Essa participação com o aluno. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? O nosso plano de ação a respeito de observação de sala de aula, né? Muito obrigada e até mais.